Estamos ao vivo. Olá, estamos ao vivo. Estamos ao vivo e tem 7 pessoas curtindo. Meu Deus, a gente nem bem entrou e já tem 7 curtidas, só que não, só tem 0 visualizações. Tem um, chegou um. Opa! Mas eu não vi quem chegou. Se manifeste aí quem chegou. Eu só consigo ver que tem gente chegando, mas só consigo ver quem é a partir do momento que tem os comentários. Uhum. Mas vamos esperar mais um pouquinho, porque 3 pessoas já entraram. É a única coisa que eu consigo ver aqui, que eu consigo te colocar a par. Né? O pessoal gostou da nossa pré-live, Sil? Gostou? Gostou, só que eu tirei aquele vídeo que estava um absurdo, aquele vídeo. Não, a gente com cara de que tinha limpado a casa, terminado naquela hora, né? Oi, Márcia. Oi, Fabiola. Márcia da Nadir e Fabiola é tua. Que acabaram de entrar aí. Fabiola é tua. É. A Márcia da Nadir. Então, meninas, a gente só está esperando chegar um pouco mais de gente. Boa noite, pessoal. Tem um pessoal que eu estou vendo aqui que estava curtindo a página hoje mais cedo. Sejam bem-vindas. A Raquel chegou, falando oi pra gente, Sil. Olá, Raquel, que bom. Agora eu tô vendo o seguinte, eu estava aqui perguntando para a Silvana onde é que foi que eu meti a Silvana, tá? Não fui eu que me meti, tá? Eu falei que a estrela da noite é a Sil. Oi, Raquel. A Exane também está chegando. Oi, Exane, linda. A Exane estava compartilhando hoje ainda a live. Bacana. A gente adora que compartilhe, tá? Uhum. Então a gente vai respeitando vocês que já chegaram, eu só preciso achar a pauta aqui, porque a pessoa esqueceu de colocar 2 computadores, né? Para a gente estar conversando um pouquinho. Então, a nossa ideia é... Oi, Mônica. Oi, Nicolas. Oi, Nicolas. A nossa ideia, quando a gente falou brincando, até colocando entre aspas, que a gente ia fazer uma live de verdade. Eu tô cantando a Silvana sem violinha faz mais ou menos um mês, né? Então, a gente está aí nesse período de isolamento social, vendo, conversando com algumas famílias, conversando com algumas mães, e teve uma mãe em particular, né, que a gente conversou, e ficou mais clara essa necessidade da gente trazer alguns pontos, e a gente fala que é live de verdade, porque a Silvana é uma pessoa que, nossa, de referência no atendimento às crianças. A gente vai falar hoje em relação às situações que acontecem em casa, porque não faz sentido nenhum a gente falar do atendimento escolar no meio da pandemia, né? Mas talvez se for do interesse de alguém, aí eu sei que eu conversei com a Tamires já chegou aqui também, comentou que está com a criança, acho que é a Tamires que falou comigo, que está com a criança pequenininha e está querendo saber como, está com indicadores e quer saber como estimular. Então, vão conversando com a gente e vão colocando as dúvidas que vocês têm, as perguntas, e conforme for a gente vai encaixando, tá? Então, sejam todos bem-vindos à nossa live das novatas, a nossa primeira live. Falei que eu estou inaugurando a minha vida de... Oi, Wanderson! Estou inaugurando a minha vida de youtuber aqui, como... Estava me chamando do youtuber, falei que estamos inaugurando em alto estilo, falando da temática que a gente tanto ama, que é das altas habilidades da comunicação, né? Então, quer falar uma boa noite aí, Sil? Boa noite a todos e todas presentes, né? A gente realmente vem fazendo esse trabalho aqui, inclusive a live é a extensão do trabalho que a gente já desenvolve, né? E a gente espera contemplar realmente algumas dúvidas, né? Algumas questões, justamente nesse momento mais difícil que a gente está passando, que é diante da pandemia, né? E essa quarentena aí que todo mundo está precisando cumprir, certo? Boa noite, Sabrina! Sabrina! Nossos convidados ilustres, Nicolas, Nicolas e Sabrina, nossos convidados de hoje. Aí vocês já se preparem, que a próxima é com vocês, tá? Isso, todos convidados ilustres, mas é que o Nicolas e a Sabrina foram atendidos por mim na escola Antônio Andrade, né? Então, assim, a gente vai, como eu estava comentando com vocês, nossa live. Eu sou Cristiane. Pessoal, tem algumas pessoas aí que eu não conheço, vamos esperar ver se vem mais gente que eu também não conheço.
Eu sou psicóloga, eu tenho especialização em psicologia escolar educacional. Então, vocês estão aí na minha página, Vamos que o Filho é Nosso. Essa página, ela surgiu depois que eu comecei a aprofundar os estudos sobre as relações familiares, e eu trabalho principalmente com relações familiares relacionadas às altas habilidades de superdotação, que inclusive é a minha pesquisa de mestrado. Eu trabalho como psicóloga escolar na Secretaria Municipal de Educação, no município da região de Pinhais, né, da região metropolitana de Curitiba, município de Pinhais. Tenho a honra de trabalhar junto com a Silvana. Faz quantos anos já, Silvana, que a gente trabalha junto? Desde 2015? Desde 2015. É o 5º ano que a gente está trabalhando junto. Nosso trabalho... Sexto ano, né? É o 6º ano, né? O 6º ano que a gente está trabalhando junto, e a gente só tem bons frutos, né? A gente tem muita coisa boa aí, muitos encaminhamentos muito bons que a gente conseguiu fazer junto. Então, meu trabalho junto das altas habilidades de superdotação no município é de assessoramento das professoras e de atendimento às famílias, não atendimento clínico, atendimento na parte de apoio e suporte mesmo. A Silvana de Geroni, psicopedagoga, professora do atendimento educacional especializado para altas habilidades de superdotação, como a gente estava comentando, desde 2015, é o 6º ano da Silvana na turma. A gente está pegando cimento, cola, superbond, epóxi para grudar ela dentro da sala, porque não quer deixar ela se aposentar, devido à qualidade do trabalho que ela faz com as crianças. E não é porque eu estou aqui junto com ela que eu estou falando isso, não, porque eu falo pelas costas também, tá? O pessoal aí sabe, né? Com toda a dedicação, o direcionamento que ela faz. Então, é por isso que a gente está com algumas crianças. As crianças não, agora são adolescentes, né? São adolescentes. O Igor está aqui também. O Igor também. O Igor também está aqui, né? Boa noite, Aline, Geisa, que bom que vocês estão aqui, pessoal. Cleberson, pai da Sabrina, também está acompanhando. O Cleberson está aí também, bacana. Também. Né? Então é isso, gente. Silvana, a palavra é sua. A princípio, eu vou estar direcionando as temáticas e juntando aqui com as perguntas do pessoal, mas vamos, né, a nossa temática geral realmente é em relação a algumas situações que estão acontecendo, especificamente nesse momento com as crianças superdotadas, nesse momento de isolamento. Por isso que a gente colocou esse título sugestivo, do Mentes Criativas, Oficina de quê? Sil? Até porque haja uma interação e as pessoas comentem o que estão fazendo realmente nesse momento, quais as dificuldades, quais são as facilidades, né? E essa é uma das apostas aí na nossa temática de hoje, tá? Talvez não seja possível a gente responder todos e todas, isso é importante a gente colocar também desde o início, né? Mas nada impede que a gente, então, possa retomar esse trabalho num outro momento, certo? De acordo com as dúvidas que ficarem, enfim. Vai que a gente gosta, né? Ai, que a gente gosta, né? Que a gente costuma gostar das coisas. A Márcia e a Neidiane estão falando boa noite para a gente também. Boa noite a todos e todas que estão aí assistindo, né? E acompanhando o trabalho da gente. Enfim, houve um disparador, né? Para que a gente fizesse, na verdade, essa live também. Aliás, a gente tem vários disparadores no dia a dia do trabalho, mesmo estando online. Mas o grande disparador foi uma dificuldade, né, de uma família em estruturar esse trabalho em EAD, né, esse trabalho que as escolas estão mandando para as famílias, enfim, para a realização. Então, esse foi um grande disparador para que a gente também pensasse na live. Não foge muito do que a gente tem falado nas nossas reuniões com as famílias, né, em particular com essas famílias, que o estabelecimento de uma rotina é extremamente essencial, né? Então, a gente percebe que quem não estabeleceu essa rotina, hoje tem mais dificuldade, né, nesse trabalho aí, em receber as propostas das escolas, o ensino EAD, a gente tem percebido que há muito mais dificuldade em realizar essas tarefas e atividades. Ainda mais com adolescentes, né? Então, fica bem... Que foi o caso, né? Foi o caso, né? A Tamires está perguntando aqui se a live está sendo gravada. Tamires, deve ficar na página, e eu já fiz uma pesquisa aqui antes para tentar colocar no canal do YouTube. Se eu conseguir colocar no canal do YouTube, eu aviso na página. Silvia, que você deu uma travadinha, por isso que eu tomei a palavra, isso, tá? Travou, isso mesmo. Mas já voltou. Tá, então, a gente estava falando com relação ao estabelecimento de rotinas, né? A gente vai acabar falando sobre isso novamente, e o que a gente pensa com relação a isso?
Se nós não estamos estabelecendo, enquanto crianças lá no ensino fundamental, enquanto primeiro, segundo, terceiro ano, essas dificuldades, aconteceu da gente ter uma pandemia, aconteceu da gente estar em quarentena, aconteceu de estarmos isolados. Mas, se nós tivéssemos uma rotina, né, pré-estabelecida, talvez as dificuldades nesse momento fossem menores, não é mesmo? Então, é isso que a gente tem tentado colocar para as famílias. Isso. Só quero complementar o que você está dizendo. Primeiro, falar oi aqui para a Glauci, para a Jacinta, para a Fábia, que chegaram agora também. Fabiane. Né, a Fabiane, que chegou. E até eu conversei com a Silvana faz mais ou menos uns 2 meses, no começo da pandemia, né? Eu conversei com a Silvana, que veio até mim um pai de uma criança pequena, que tem os indicadores das habilidades, não fez avaliação ainda. Então, ele segue minha página e ele começou a perguntar, né, a respeito disso. Eu comecei a conversar com ele, daí eu perguntei, tá, e como é que tá a rotina? A criança dele, se não me engano, tem 4 anos. A rotina dela tá bem legal, ela tá cortando o cabelo dela, assim, virou cabeleireira, tá bem divertido aqui. A Jana chegou agora também, e a Mayra também, né? E daí o que acontece? Também. Comecei a trabalhar com a rotina e ele comentou comigo, assim, algumas situações em que ele acabava não acompanhando muito. A esposa dele estava trabalhando, né, fora, ele estava conseguindo trabalhar em casa, tinha uma pessoa que trabalha na casa, uma mensalista, que acabava ficando mais com a criança, porque ela fica o dia inteiro na escola quando tem. E daí foi o que eu conversei com a Silvana, eu falei, o que eu falo para ele? Né? E assim, assim, é rotina, como é que tá a rotina? Né? Então, a gente percebe, e até colocando isso que você trouxe em relação do primeiro ao terceiro ano, as crianças até os 9, 10 anos, os estudos da área da psicologia, da educação de filhos, né? Até eu cito os estudos da professora Lídia Weber e dos colegas, comenta-se mesmo que até uma idade dos 10 anos, antes da adolescência, é a idade ideal para a gente estar determinando algumas situações de rotina, os limites, as regras, que a criança vai estar vivenciando isso e ela vai estar construindo junto com a família de uma forma tranquila. A criança superdotada não deixa de ser criança, gente. Não é porque ela tem o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cognitivo acima da média, entre outros fatores, não é por conta disso que ela tem, que ela não precisa de regras, que ela vai aprender tudo sozinha, que ela não precisa de supervisão. Então, nesse ponto, é bem importante que todo mundo entenda a criança superdotada também como uma criança. Exatamente. E isso, o que a gente fala hoje, na verdade, é para a maioria das famílias, né? Para superdotados pode se tornar um pouquinho mais difícil, porque a gente sabe que há uma diferença nas questões psicológicas, nas questões emocionais, a gente sabe que há uma diferença, né? E principalmente quando estão na adolescência, né? É o que a gente tem colocado para as famílias também é isso. Somam-se os fatores adolescência, né, que todo mundo vai buscar, as questões emocionais são mais evidentes, são mais intensas, e soma-se a isso as questões da superdotação também, e daí o processo fica bem mais difícil. Então, enquanto estamos lá no ensino regular, nos primeiros anos, estabelecimento de rotina é extremamente essencial. E essa pandemia veio trazer isso para a gente, veio meio que escancarar essa questão, acredito, né? Porque veio mostrar que quem não tinha essa rotina estabelecida. Eu costumo dizer que nesse momento de isolamento social, que os pais estão, as crianças estão em casa, né, durante o dia todo. Então, os pais, eles estão conhecendo os filhos que eles têm nesse momento de isolamento social. E isso é um momento muito importante, a gente sente algumas famílias com bastante desespero, até que não consegue atender a criança, tá com essa dificuldade e tudo mais, né? Mas o importante é que esteja aproveitando, a gente vai ter que trocar algumas prioridades nesse momento, né? Trocar algumas situações, né? Eu até conversei com uma professora nossa essa semana, e ela estava comentando o seguinte, que ela está com muita dificuldade, assim, com muitas, né, pessoas que estão trabalhando. Eu vou chamar a Silvana de novo, tá? Já chamo ela aqui para estar junto com a gente. E daí eu tenho que estar... O que eu vou comentar, né? Que no momento que você está com o teu filho em casa, que você precisa estar com o teu filho em casa, você precisa estar aproveitando os momentos que você está com ele. Então, principalmente quem tem criança pequena. No caso dessa professora, é uma criança que de 3 anos, é uma criança pequena,
a todo vapor no seu desenvolvimento. Então, o que que acontece? É uma criança que, se ela não estivesse nesse momento de isolamento social, provavelmente essa mãe ia estar recebendo os informes do desenvolvimento dessa criança no momento que ela estivesse recebendo o parecer da escola, né? Então, a gente tem que mudanças de prioridade. Então, a gente acredita que, sim, a gente sabe que a mãe tem que trabalhar, que o pai tem que trabalhar, mas com esse estabelecimento dessa organização de rotina que a Silvana estava comentando, é fundamental para estar conseguindo fazer com que ela caminhe um pouco melhor nessa situação bem atípica. E se a gente for ver os aspectos emocionais, se fala muito que as crianças superdotadas, elas são imaturas emocionalmente, só que os dados da literatura não trazem isso. Os dados de pesquisas, sejam pesquisas nacionais, sejam pesquisas estrangeiras, eles trazem que o desenvolvimento emocional, ele ocorre de uma maneira um pouco particular, só que não quer dizer que ela seja imatura emocionalmente. O que a gente tem nas altas habilidades de superdotação é uma intensidade emocional, sensorial e uma intensidade emocional junto com o senso de justiça totalmente exacerbado, né? Isso acaba, e a gente vê que quanto mais superdotada a criança é, porque realmente, não é que existam níveis, mas a gente vê por conta das capacidades que ela apresenta, nenhum superdotado é igual ao outro. Quanto mais superdotado, mais excêntrico, mais emocional, mais sensível e mais difícil da gente lidar com essa confusão toda, né? Eu só fiquei fazendo onda enquanto você voltava. Isso, você viu? Caiu minha internet aqui. Coisa de live, né? Sim, mas sabia que uma hora você ia voltar. Né? Coisa de fazer ao vivo. Então, falando em superdotação, aí dentro dessas questões de pandemia, de rotina, de quarentena, né? A gente tem os dois perfis de superdotados também, se é que a gente pode falar assim, perfil acadêmico, né? E o criativo produtivo, né? Nós temos ambos os perfis nas duas salas de atendimentos, e o que eu tenho observado? Eu não deixei de fazer contato com as famílias, né? Desde o dia 18, 19 de março, que foi quando a gente entrou em quarentena, eu nunca deixei de fazer esse contato com as famílias. E o que a gente tem observado? Que o criativo produtivo, nesse momento, como tudo parte dele, as ideias dele, sugestões dele, ele tem sido favorecido nesse sentido, né? O acadêmico está mais difícil, né, porque ele precisa do ambiente escolar, ele precisa estar lá presencialmente, precisa da relação professor-aluno mais próxima, então está favorecendo, de certa forma, o criativo produtivo, né, que é onde eles podem ter ideias, né, e colocar tudo isso em prática nesse momento, desde que os pais dêem realmente também um suporte, né. Então, é isso que a gente tem observado. Né? Então a gente podia falar bem rapidinho sobre os dois tipos, né? Da onde que a gente tira as coisas, porque tem um monte de gente aqui que a gente conhece. A Secre tá aqui, Sil. Lá assistindo. Olha, a Secre tá aqui. Então, assim, orgulhosa da gente. Para saber um pouquinho mais, né? Então, assim, a literatura, a gente vai seguindo os modelos que são passados pelo Ministério da Educação, todas as normativas, todas as orientações. E no Brasil, é de reconhecimento internacional, o autor chamado Joseph Renzulli, que tem um centro de atendimento para superdotados na Universidade de Connecticut. E o que ele diz? Que existem esses dois tipos de superdotação. A superdotação acadêmica é essa que é super fácil da gente ver, é aquela criança que ela tem uma adequação muito grande em relação à escola, às atividades escolares, essa que a Sil está comentando, que as crianças, tem algumas crianças delas que estão sofrendo mesmo por não estar indo para a escola, por não ter aquele contato com o professor, são crianças que têm um avanço acadêmico em disciplinas escolares muito perceptível, então a gente já teve caso de aluno de primeiro ano, aluno de 6 anos de idade, que tinha o conhecimento de biologia de ensino médio, e ele tinha esse conhecimento, né? Então, esse aqui é usualmente conhecido como uma criança superdotada, só que a superdotação não é só isso. Nós temos um outro tipo que às vezes fica esquecido, que é o que não aparece na mídia, que é o que não aparece na televisão, que é o que não é o que sabe tudo, que é a criança superdotada produtivo-criativa. Né? Então, e esse o desafio, até o Renzulli traz, que o desafio do atendimento educacional especializado, o atendimento especializado para o superdotado, ele reside no fato
da gente estar fazendo atendimento ao aluno produtivo criativo, que ele é ótimo na resolução de problemas, né? Então, ele tem problemas práticos, ele consegue dar conta disso tudo, né? E ele traz as ideias. Então, assim, e a gente tem os dois tipos de alunos nas nossas duas turmas de altas habilidades. E nesse momento a gente consegue, tem alguns pais que estão, algumas famílias que estão relatando, né, nessa proximidade, então a gente tem que pensar também o que a gente teve de ganho, né? Vamos pensar em umas questões positivas dentro de toda essa crise que a gente está vivendo, o que a gente teve de ganho nesse sentido. Alguns pais estão percebendo mais a superdotação dos seus filhos, né? Estão percebendo em que área realmente isso acontece, estão proporcionando mais atividades para as crianças também, porque hoje as famílias são o nosso canal, né? A gente planeja, a gente envia, e essas famílias estão sendo o nosso canal, e a gente procura sempre ter o retorno dessas atividades para ver como as crianças estão se sobressaindo. Então, eu costumo, quando eu falo de criativo, produtivo, e quando eu falo de acadêmico, eu uso bem esse termo, assim, que para mim fica muito claro, né? O acadêmico é aquele que ele consome o conhecimento o tempo todo, né? São livros, são lives, são canais de YouTube, né? Tudo que é tipo de informação que chega, ele é adepto dessa informação. E o criativo produtivo, digamos, é mais resistente ao que está posto, né? Ele precisa criar, a ideia precisa surgir dele e ele precisa colocar isso em prática. E então é importante também que os professores saibam disso nesse momento. E os pais também, que vai facilitar muito quando a gente retornar. Logo a gente retorna, né? Tomara! Então, tomara. Vamos pensar positivo. Vamos, né? Vamos pensar positivo. Logo a gente retorna. E eu vejo que é um momento da gente realmente se aproximar mais dessas crianças, enquanto família, e observar essas questões, né? Estou amando a live. Quem, Fabiana? A Fábio fez um comentário bem bacana que eu queria retomar, que ela disse que a Lívia comenta sempre com ela assim, eu sou apenas uma criança. E é isso, gente, eles são crianças, não esqueçam disso. E eu gostei bastante do comentário da Raquel, que ela fala aqui que é tudo isso, né, que a gente comentou da intensidade, da sensibilidade, e ela está vivendo um momento importante agora, o filho dela está com 13, né? 13. Está com 13 anos. Igor, você está com 13, ele está escutando a gente também. Então, o Igor está com 13 anos e realmente junta a questão da adolescência. Então, só comentando rapidamente, que a gente talvez consiga falar um pouquinho mais para frente, mas a adolescência é um período de identificação, né? Para todas as pessoas. Então, a adolescência, ela é um período em que você não é criança, você não é adulto, você está fazendo esse período de transição, você está com uma ebulição de hormônios, os hormônios, eles fazem uma diferença bastante importante nas ações, no desenvolvimento cerebral, né, que daí vai nos organizar o comportamento também, e junto dessa questão social, psicossocial da identidade. Então, ele está procurando pertencer a um grupo, o superdotado ele já tem essa dificuldade de pertencimento ao grupo, porque os pares etários, então as crianças da mesma idade, elas não têm a mesma habilidade cognitiva, então ele não consegue se encaixar ali. Os pares intelectuais, que são as pessoas que têm mais ou menos a mesma competência cognitiva, habilidade cognitiva, são de idades diferentes, normalmente são pessoas mais velhas, então ele não se encaixa no âmbito social. Então, junta tudo isso com essa busca de identidade adolescente, que é o quem sou eu. Então, realmente é difícil. A adolescência normal, ela é normal, a gente diz que é dentro da norma, dentro do padrão. Então, uma adolescência dentro do padrão é uma adolescência contestadora. Ele vai contestar tudo, ele vai contestar as regras, ele vai contestar a autoridade do pai e da mãe, ele vai contestar quem é ele vai contestar o professor. Então, assim, isso é bem comum. Não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça e vai dizer que isso é lindo, que isso é legal, e que ele pode fazer o que ele quiser, quebrar a casa, botar fogo em tudo. Não. Só que é importante estar entendendo isso também. Então, são vários momentos de vida. A gente já teve algumas famílias que a gente começou a atender as crianças quando eram bem pequenas, né? E que passaram durante muitos anos o atendimento com a gente, porque nós estamos desde 2012 aí nesse atendimento das altas habilidades. E o que acontece? Mas meu filho não faz assim, mas o meu filho não é assim. Não, mas até que o filho ou a filha cresceu, né? Então, a gente acaba vivenciando isso e retomando mesmo, quanto a relação de vocês com seus filhos, quanto mais de confiança
quanto mais de abertura, quanto mais de compreensão, não vai esquecer os limites, não vai esquecer a regra, porque isso é muito importante. Quanto mais houver essa compreensão, esse entendimento da pessoa, do ser humano que está ali, com aquela personalidade, junto com aquela característica de superdotação, mais fácil vai ser passar por todos esses períodos, porque a gente passa por várias fases na vida, e nessas fases da vida a gente sempre tem um conflito para resolver. Então, você vai poder estar auxiliando o seu filho nesse momento. Isso. E é justamente nesse momento que a gente pensa assim, utilizar desse recurso mesmo, se utilizar que está mais próximo desse filho, né, para realmente chegar a essas reflexões aí. A gente fez um atendimento esses dias atrás aí, com um adolescente, né, egresso já dos nossos atendimentos, e o que a Cris colocou foi muito bem acentuado, assim, que escolher em quais brigas que são necessárias entrar, né? Quais os embates? Quais são as batalhas que você vai lutar nessa guerra? Batalhas que você vai lutar nessa guerra, porque se ele está procurando uma identidade, ele precisa de um ambiente para isso, ele precisa de grupo de amigos para isso, ele precisa da escola, nesse momento ele não tem, vai ficar tudo mais difícil mesmo, né? Ninguém pode se juntar, ninguém pode ir um na casa do outro, não pode estudar juntos, não pode pesquisar juntos, e então ele está privado de tudo isso nesse momento adolescente. Então a gente vai ter crises mesmo, vai ter gente que não quer responder as atividades em EAD, né? Então tudo isso a gente vai ter que buscar realmente um equilíbrio nesse momento e ver quais as batalhas que realmente são necessárias entrar, tá? Para não haver desgaste, né? Porque assim como o filho está passando por todas essas situações, o pai, a mãe, né, o cuidador, o responsável por esse adolescente ou por essa criança, porque não aparece lá só nos 15 anos, não, tá, gente? Uns 10 anos eles já estão aí bem danadinhos, aí deixando a gente meio com os cabelinhos em pé. Isso que eu ia colocar, falando em superdotação, tudo pode acontecer antes do tempo também, isso a gente não pode perder de vista, né? Então, assim, o pai e a mãe, ele também não é santo. A gente sabe que tem hora que cansa. Oi, Antônio. Obrigada, tem hora que cansa, tem hora que enche o saco, tem hora que você quer pendurar pelas orelhas a criança e do tipo, quem manda aqui sou eu. Isso não funciona, né? Então, evita. Eu falo para a Silvana, assim, a gente fala para as famílias, evita a fadiga. Né? Então, qual que é o objetivo? Principalmente agora nessas atividades à distância, principalmente as atividades do Estado. A gente vê agora que as do município, a gente tem uma flexibilidade maior, né? As do Estado, a gente sabe que não, que já estão acontecendo desde o início, esse tipo de coisa. O que acontece? Qual que é o objetivo daquela atividade? O que tem que alcançar? Vai alcançar? Vai chegar no final e vai fazer? Pronto, acabou. Então, assim, não fica... não vale a pena. Não vale a pena o esforço, não vale a pena o desgaste. Mas, assim, também não dá para deixar de fazer alguma coisa nessa quarentena. Sim, né? troca. Você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu gosto muito dessa palavra equilíbrio, né? A gente não dá para deixar de fazer nada também. Alguma coisa com relação à escola, com relação acadêmica, precisa ser feito, né? Isso precisa ser inserido na rotina, tanto do adolescente como das crianças, principalmente das crianças, que é o que a gente já colocou no início, quando não tinha muitas pessoas aqui. Se a gente tivesse por hábito, né, estabelecida a rotina, mais tarde o trabalho vai ficar mais fácil, né? E assim, eu falo até como mãe, não porque eu acertei, mas porque eu errei também muitas vezes. E a gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto, né? A Sil, além de falar, ela é a professora das altas habilidades e a mãe das altas habilidades, né? A Fábio comentando aqui a respeito dos produtivos criativos, né, que são vistos como bagunceiros em pacientes, e pacientes todos são, tá? A gente tem as lords e umas ladies, assim, mas a grande maioria acaba sendo meio impaciente, porque a coisa não evolui e isso acaba trazendo impaciência mesmo. E às vezes sofre na escola, a gente vai falar disso, do sofrimento na escola, porque a gente tá com umas crianças que estão no céu em casa, né? Assim como a gente comentou que tem umas que estão desesperadas, mas tem umas que estão no céu. Verdade, tem umas que estão assim, fazendo construções. Eu tenho tido um retorno bem bacana das famílias, como eu falei, né? Tem gente que está se sentindo muito à vontade em casa com as suas criações, né? Porque não tem ninguém interpelando, não tem ninguém, né, cortando, não tem ninguém dizendo que aquilo não é necessário naquele momento, né? E o que eu tenho dito para as famílias? Registrem tudo que vocês puderem, né? Isso a gente pode levar para o professor de ensino regular também, isso é muito importante. A gente dar esse retorno do professor de ensino regular. O que foi produzido nessa quarentena,
o aluno criativo produtivo é capaz de. Isso é extremamente importante. E assim, a gente tem essa batalha mesmo diária, mas eu acho ali que no âmbito do município, a gente está fazendo um trabalho de duas frentes. A nossa frente maior é realmente comentando, atendendo os alunos, fazendo esse suporte que as professoras fazem com o ensino regular, e a outra são as formações continuadas, que são mais amplas, né? Então, a nossa secretária está aqui, não vai deixar a gente mentir, né? Se mentir, ela briga com a gente depois. Então, assim, a gente tem uma abertura muito grande da prefeitura, da Secretaria de Educação, para a gente fazer formações continuadas. E a gente parte do princípio que a gente precisa informar as pessoas para que elas conheçam as situações. Então, assim, realmente, os produtivos criativos são aqueles que não são QI 130. Nem sempre, às vezes sim. Né? E não é uma coisa não exclui a outra, tá? O que pode ser produtivo, criativo e acadêmico ao mesmo tempo. Então é importante colocar exatamente, que a gente não faz separação. Nós temos exemplo aqui na live, né? Produtivo, criativo e acadêmico. Né? A Tamires, né, que estava desde o comecinho aí junto com a gente, ela está comentando que é professora do estado e atende alguns alunos com novas habilidades. Que bom, Tamires, que está aí. Se quiser fazer pergunta, aproveita, pergunta. A gente na enciclopédia, a gente não sabe tudo, mas a gente troca ideia com todo mundo para chegar em algum acordo. A Ludmilla, né? Falando chegou, a Cris chegou também, e a Ludmilla também chegou. Falando da Eduarda, que a Eduarda já foi minha aluna, hoje é atendida na turma da professora Nadir, né, por conta da região onde mora, enfim, e a Eduarda não vê a hora de voltar para a escola. A pergunta a Sabrina não, a Marjorie, não era Marjorie, quem que era? Maiara. Maiara. Pergunta quem está louco? Quem está ansioso para voltar para a escola? Que perfil tem essa criança? Né? É acadêmica, apesar de que ela também é muito criativa, né, mas se sobressai o acadêmico na da Eduarda. Eu tenho muitos, Ludmilla, muitos que estão, assim, ansiosos para voltar mesmo para a escola. Nada do que é enviado de atividade parece que supre a necessidade, então a gente precisa, nesse momento também, o meu trabalho da professora Nadir, enriquecer o conteúdo para essas crianças, né? Então eu tenho pedido para os pais irem buscar esse material, né, de atividades que está sendo lançado, e, assim, que eles me mantenham sempre informada com relação a essa resolução das atividades, né? Foi pouco, não foi, precisa aprofundamento, não precisa, né? E observar as dificuldades também, porque não é porque é superdotado que não vai apresentar dificuldades em determinados momentos, né? Porque a gente sabe que o superdotado, ele não é bom em todas as áreas do conhecimento, ele vai se destacar em algumas delas, né? Então, a gente está bem atento também com relação a essa questão de fazer um enriquecimento curricular para esses alunos. Isso, até a gente comentou nisso na semana passada, né, que a gente teve assessoramento, isso, acho que foi semana passada, e daí o trabalho até para vocês saberem como é que a gente está funcionando lá, todas as professoras do atendimento educacional especializado e também do atendimento em sala de recursos estão fazendo suporte ao ensino regular nas atividades dos blocos de atividades que são não presenciais. Só que eu estou vendo, nós, né, em conjunto, eu, a Silvana e a professora Nadir, que é a professora da outra turma, a gente viu a necessidade de fazer o enriquecimento, porque tem crianças que estão precisando mesmo, elas não têm, elas necessitam de fazer o atendimento também, então elas estão se virando, está todo mundo virando youtuber, está todo mundo, né, fazendo live com as crianças, e assim, também para fazer esse vínculo, a necessidade do vínculo é muito grande. Deixa eu só comentar aqui, mais comentários. Eu comentar. A Raquel gostaria que abordasse a questão da recusa na realização das tarefas, e o Antônio traz uma questão também muito importante ali, né, que houve indicativos de que os criativos produtivos tinham maiores inclinações de desajuste com relação aos pais. Antônio, ainda bem que eu tenho a sua dissertação aqui, dentro guardadinha no meu computador, porque citarei você na minha dissertação, tá? Porque, assim, então, é importante que você traga esse dado, então a gente vai estar observando mesmo, porque é algo interessante da gente estar podendo visualizar no grupo, porque eu vou pegar grupo de adultos, então vamos ver como é que vão ser esses meus adultos aí. Então, vamos responder a Raquel? E a gente que tem esse olhar, então, digamos, a gente já treinou esse olhar para as nossas habilidades, porque 6 anos não é muito tempo, não é pouco tempo, né? E convivendo há 28 anos com o superdotado
também, criativo, produtivo, o embate realmente vai ser maior, né, gente? Porque vai existir uma exigência da família para que se cumpra essa tarefa da escola, porque, assim, você é superdotado, como que você tirou uma nota X, né? Então, os pais também exigem esse resultado e, automaticamente, o embate vai ser maior, né? Quero dar diquinha, eu adoro as diquinhas. Para quem não assistiu, assista. Quem não assistiu, quem já assistiu, assista de novo quando possível. Tem um filme muito gostoso que eu trabalho muito com as famílias, a gente já trabalhou várias vezes, que se chama Mãos Talentosas. Uhum. Assistam, tá? Não sei se tem na Netflix, porque eu tô com Netflix há pouco tempo, mas eu tava assistindo na net a história do neurocirurgião, tá bem legal, não vou ficar dando spoiler. Quer responder, Raquel? Quando eu terminar essa minha pesquisa, eu te mostro, mas qualquer coisa eu troco uma ideia com você na sequência. A Vanessa está dizendo aqui boa noite, Vanessa. A gente já respondeu você, Raquel. Não temos de você. E a Vanessa está comentando que o filho dela tem 7 anos, ela é pedagoga e está suspeitando que tem altas habilidades. A gente vai tentar, no finalzinho, colocar alguns indicadores para você estar observando. Obrigada pela presença de vocês todos aí. A gente vai agradecendo conforme vai passando. Então, a Raquel, é bem importante essa pergunta da Raquel. Até a Fran chegou. É bem importante essa pergunta da Raquel, porque eu conversei até com uma outra professora nossa que tem uma filha superdotada e que está passando mais ou menos pela mesma situação. Então, o que a gente está entendendo? São alunos que estudam em escolas estaduais, eles precisam acompanhar as aulas, é desumano aquilo, de você ficar 4 horas sentado na frente do computador ou na frente de uma televisão, mas tirando a parte desumana, porque isso chega a ser uma opinião, mas também é uma opinião embasada em observações assistemáticas, digamos assim, né? Porque é da minha vivência com as crianças. Com um professor que não é o professor deles, que faz o vídeo, né? Que está fazendo ali a aula. Então, eles não têm essa vinculação, então provavelmente não tem o jeitão, né, de ensinar, sendo que o objetivo é fazer a atividade e apresentar aquela atividade que é aquilo que vai valer nota, aquilo que vai valer como... Você tem que estar com o negócio ligado ali, de corpo presente. Então, assim, tem que ver o porquê dessa recusa. É recusa porque a criança ou adolescente está com dificuldade, porque ele já sabe o conteúdo, porque é questão de vinculação. Então, assim, o que a gente comenta? O sistema, né? O sistema. Como que o sistema vai cobrar isso? Isso é importante. Se ele já entendeu a forma que será cobrado, né? E que não vai trazer para ele benefício, a gente não vai conseguir convencer. Porque tem que ser tudo na argumentação. Exatamente. Com o supermercado a gente trabalha com convencimento. Você não vai deixar ele fazer o que ele quer. Porque ele, às vezes, nem sabe o que ele quer. Então, por isso que precisa do direcionamento do adulto. Mas o que você pode fazer combinados? Se for uma situação que ele tem que fazer, é compulsório aquilo, não tem argumento, tem que fazer. Por exemplo, tomar banho. Tem que tomar banho. Tudo bem que agora toma menos banho, porque a gente tem pouca água, né? Então, enfim, mas tem que tomar banho. Você pode fazer o combinado de você vai tomar banho antes ou depois de jantar, por exemplo. Só que você vai, o fato é esse tempo que você não vai assistir. Na primeira, e faz o combinado. Na primeira vez que você fizer atividade e você não alcançar o parâmetro, a nota, o conceito, enfim, o que quer que seja ali, acabou, o combinado vai ser outro. Você vai voltar a assistir as aulas porque está fazendo falta. Acho que dá para começar a tentar dessa maneira. O que você acha, Silvia? Com certeza, né? Não cumpriu o combinado, né? A gente precisa reorganizar a estratégia, né? O que o professor faz também. Reorganizar a estratégia. Hoje, eu digo assim, a gente planeja, a gente envia as atividades e os pais são os nossos criadores, né? Então, os pais precisam realmente estar apropriados dessas questões, né? E essa pandemia veio para isso também, para a gente entender que precisa dessa proximidade. Hoje, pensando à tarde, com relação à nossa live, o que a gente vai me veio essa questão assim,
Antigamente nós tínhamos os amigos, né? Com quem a gente ia junto pesquisar na biblioteca, esses amigos viviam na casa da gente, ou então a gente vivia na casa deles, as famílias se conheciam, os pais se conheciam, né? E hoje em dia, infelizmente, por uma questão de segurança em todos os segmentos, né? Com relação à saúde, como essa de preservação física, enfim. Hoje, nossos filhos já não têm esses amigos, já não vêm em casa, a gente não deixa na casa dos outros, né? E isso trouxe a questão da família como centro, novamente, né? Porque a família vai ter que assumir esse papel. A família vem assumir esse papel dos amigos que não tem mais essa relação tão direta. Só que é uma coisa importante, né? Pai e mãe não é amigo, pai e mãe é pai e mãe, tá? Sim. Isso é uma coisa que não dá para esquecer. Sim, mas eu pelo menos tirava dúvidas de matemática com alguém da minha sala que entendia bastante sobre o assunto, entendeu? Então, hoje os pais precisam estar próximos nessas questões acadêmicas. Sim, né? Falando, porque eles não têm mais esse vínculo hoje em dia, né? Para trocar essas questões, experiências. A gente está vendo vínculo, né? Para ficar jogando no celular, né? Isso, exatamente. Né? Então, é importante também, na medida do possível, pós-pandemia, né, proporcionar esse tipo de vínculo, né, com outro, com os amigos lá, com vizinhos, esse tipo de coisa. A Cris está comentando aqui que faz falta as atividades junto aos superdotados, que são sensíveis, não gostam de ficar parados, e lá na casa dela estão sempre pesquisando conteúdos novos, porque o Pedro é muito curioso. O Pedro é sensacional também. Então, bom, na verdade, a gente garra o amor dessas crianças, garra o amor, gente, que é inacreditável, né? Lembrando que mesmo todos sendo superdotados, cada um tendo sua avaliação, a sua testagem, QI, enfim, as suas pontuações, né? Cada um, né? Cada um tem suas características próprias, cada um tem seus interesses, né? Por isso que são público-alvo da educação especial. Isso, boa, bem lembrado. E a Márcia está comentando que ela e a Vitória está negociando sempre, então a gente acompanha a Vitória desde que tem 2 anos e meio, a Vitória está com 6 agora, se não me engano. A Márcia me corrige aí se eu estiver errada. Ela tem uma personalidade muito forte, é uma menina muito inteligente, muito dedicada, mas tem uma personalidade forte, e isso no começo dificultou um pouco o nosso trabalho. Só que com persistência, com parceria, a família muito boa, Márcia, o esposo da Márcia, sempre junto ali trabalhando, e a Vitória é só elogio, né, hoje em dia. Isso, a Raquel comenta que você falou agora. Oi. Isso que você falou agora também é extremamente importante, né? Nós temos a tríade na educação especial, que é ensino regular, né? Atendimento educacional especializado e família. Então, assim, se uma dessas pontas não funcionarem, né, estiverem ausentes nesses momentos, a gente não vai conseguir o sucesso realmente, né? Então, a gente sempre fala que a tríade tem que estar completa para que a gente consiga realmente avançar no trabalho com o subdotado ou qualquer outro aluno foco de educação especial. Mas vou deixar a Cris tranquila, que eu conversei com a professora Nadir, ela já vai começar a propor as atividades e também vai fazer a revisão do bloco de atividades do Pedro, vamos botar o Pedro para trabalhar. A Raquel comenta que parece que a tecnologia na pandemia entrou no DNA. Sabe que eu não sei se agora, Raquel, talvez agora vocês tenham percebido mais. Exatamente, porque estão mais próximos. Né? Porque até pela idade deles, eles são uma geração que nasceu dentro da tecnologia. A gente vê que as crianças nascem postando no Instagram, né? Então, assim, a questão é bem importante de fazer um uso saudável dessa tecnologia. A Fabiane coloca aqui. Desculpa. Não, tudo bem. Aí a gente Fabiane... fala da Fábia aí. A Fabiane fala dificuldades com a Lívia, a questão de não querer ajuda nas atividades, coisa de superdotado, né? É assim, se o resultado não vai sair do jeito que eu espero, é melhor que eu faça sozinho, do que ajuda, né? Às vezes nem interpretou exatamente como deveria fazer, mas também ela tem o quê? 6 ou 7 anos, a Lívia? 7 agora, né? É aprendizado também, está ainda, né, na fase inicial da escola, mas enfim, é isso também, né? Se o resultado não vai sair a meu contento, eu sei o caminho, eu sei como fazer, então eu prefiro que ninguém me ajude. É aquele que não gosta de fazer trabalho em grupo, sabe? Que sempre preferir fazer sozinho, é esse perfil aí. Essa semana, eu estou na busca dos meus participantes de pesquisa, e eu estava conversando, até a Secre Andréia falou que eu lembro de todo mundo, né? A gente comentou isso na pré-live,
né? E eu estava conversando com um ex-aluno nosso, ele foi nosso das altas habilidades, no tempo que não tinha sala de altas habilidades ainda, né? Porque ele foi avaliado em 2007, se não me engano, está com 19 anos, vai fazer 19 anos agora. E ele estava comentando comigo que ele não lembrava de mim. Eu falei, não tem problema, eu lembro por nós dois, tal, né? E, enfim. E ele comenta isso, que ele teve que entender o que são habilidades sociais, o que é o ajuste social, ele que teve que entender, porque na escola ele sempre era deixado de lado, ele sempre era esquisito, ele sempre era o diferente, era o que não tinha amigo, que ninguém gostava dele. E é um menino bacana, um menino muito inteligente, assim. E eu tô bem feliz que ele vai ser meu participante de pesquisa. Falei assim, tamo aí. Foi muito bacana a conversa, assim, porque é muito legal conversar com alguém dessa idade do Brasil. Eu já passei por essa idade, né? Então, até o vocabulário, a forma de se expressar, eu achei sensacional. Foi muito bom. O que a Fabiane coloca lá, que a Lívia também, ela quer aprender o que ela quer, né? Aí tem que negociar. E é o que a gente já, dentro daquele perfil que a gente já colocou, que provavelmente seja, então, produtivo, criativo, né? Que demanda mais dele, realmente, as sugestões de atividades do que o ambiente onde ele está inserido. A Tamires pergunta se as altas habilidades podem ser um fator genético. Existe estudo, sim. Eu não vou levantar aqui, senão cai tudo, porque eu tenho livrinho para mostrar, mas daqui a pouco eu pego ali. E tem uns estudos mesmo de neurobiologia que traz o fator genético, só que assim, genético não necessariamente hereditário. Então, vamos trazer as duas situações. Hereditário, né, que é o que passa de pai para filho, que passa entre familiares, aquele gene. E o genético que nasceu com. Genético, sim. Sim, a gente tem vários estudos, são vários estudos que vão procurar, cada estudo vai procurar um pedacinho. Então, a gente tem um objeto ali, que é altas habilidades de superdotação, a gente tem um objeto, o fragmento do objeto, que é a genética das altas habilidades de superdotação, e cada um vai observar algumas questões. Então, a gente tem um cérebro mais eficiente. Então, para a gente compreender, é como se fosse uma Ferrari. Você tem uma Ferrari, só que o consumo dessa Ferrari é de um carro 1.0. Né? Então, ele não gasta tanto combustível para ter um desempenho super bom. Então, mais ou menos é isso. Então, tem alguns estudos sobre a mielinização mesmo, que tem uma mielinização mais efetiva, tem a respeito das sinapses, da força entre as sinapses, né? Na transmissão, para neurotransmissão. Mas sim, a gente tem o fator genético, não se cria um superdotado, você não fabrica um superdotado do nada, ele tem que ter esse potencial genético e nasce com. Só predisposição, mas depende de estímulos do meio também, que isso é importante a gente falar. A gente precisa de estímulos do meio, né? Seja no ambiente escolar, seja por cursos que ele vai fazer, seja por meio da família, né? Isso. Ele precisa receber estímulos. E a gente sabe que, por isso que eles frequentam inclusive, o atendimento, né? Para a gente acompanhar realmente o ensino regular e oferecer enriquecimento para essas crianças, porque o estímulo é extremamente necessário em todas as fases da vida, na verdade. Em todas as fases da vida, mesmo porque vai ser diferente a forma de estímulo, né? E o importante é, assim, o estímulo ambiental é muito importante. Então, nós temos casos de superdotados underachievers, que são aqueles que têm um potencial muito bom, mas por um motivo ou outro acaba não conseguindo demonstrar aquele potencial que ele tem. Então, tem vários estudos, desde a década de 80, está se estudando isso na literatura estrangeira, na literatura brasileira, um pouquinho mais para frente. Então, o que acontece? A gente ainda tem alguns fatores de proteção. Então, o primeiro fator de proteção, que é de estimulação, é a família, né? E o outro também, a escola também é um fator de estimulação, a sociedade, então outros ambientes, outros sistemas que essa criança esteja inserida, catequese, grupo escoteiro, né, alguma coisa nesse sentido também são fatores, porque ela não vai, como a Silvana falou bem, ele não precisa ser bom em tudo. Então, a gente já teve, a gente já teve criança, não está mais conosco, já foi para o estado também, que é um menino que é o adolescente, hoje adolescente, que era criança, com maior desenvolvimento da inteligência intrapessoal, se a gente for pensar nos modelos de Gardner, que eu já vi na minha vida. Então, ele tinha 9 anos de idade,
Não, porque na minha vida o meu planejamento assim, porque eu sinto assim, porque eu organizo assim, porque eu não quero fazer tal coisa. Então, assim, ele falava aquilo com uma clareza que era. Só que na escola tinha distúrbio de aprendizagem. E só viam o problema. E a gente teve que fazer a correção desse problema, porque era o que estava pegando naquele momento, né? Uhum. Então, o fator genético existe sim, precisa da estimulação ambiental, e assim, ele não deixa de ser superdotado. Então, vamos começar na avaliação. Fez a avaliação hoje, e daí a gente vai fazer uma nova avaliação. Resolveu fazer uma nova avaliação dali uns 5 anos, 6 anos. Pode dar diferente o resultado, sim, em aspectos de QI, aspectos de quantitativo, Exatamente. né? Porque as habilidades mudam, a estimulação é muito importante. Né? Uhum. Então, não deixa de ser superdotado, mas ele pode ser classificado daí como superdotado underachiever, e daí a gente vai observar quais são os fatores, o que aconteceu naquele contexto, naquele desenvolvimento dele. Porque a pessoa até faz questão meio que de se camuflar diante de uma multidão, né? Ele não gosta de mostrar suas habilidades, enfim, por uma série de fatores também. Né? Só correr, pegar o livro para mostrar ali. A Franciele está falando aqui do Diogo, né? Que ele está respondendo as atividades. Uma das perguntas que ele tinha que responder foi: você consegue ver a lua todos os dias e por quê? Diogo questionando, não seria todas as noites? Verdade, né? E se eles observarem alguma falha no encaminhamento também, né? A gente está perdido, tanto professor como família, né? Ele vai questionar mesmo. O Diogo é um exemplo que a gente tem aí de produtivo criativo, né? Ele é muito legal. Estou em contato com a Franciele o tempo todo. O Diogo tem muito registro, né? Durante essa quarentena aí. O Diogo já construiu galinheiro, o Diogo já fez 1000 coisas em casa. Né? Mas então, a resposta dele tá certa, Fran. Tá certa. Olha, a gente até consegue ver a lua de dia quando ela tá na nova. Na crescente ali, que daí ela aparece de dia. Então, e o professor, estão falando do professor, o professor se esquenta com isso, porque ele não se deu conta da pergunta que ele fez. Então, daí a culpa sempre é da criança. Daí vem os conflitos em sala de aula, daí vem que o aluno superdotado tem uma certa arrogância, daí vem que o aluno superdotado questiona tudo, né? Mas que é o xarope. Isso, se ele está fazendo tem uma linha de pensamento diferente, ele vai incomodar mesmo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa parar para ouvir essa criança, né? Que na grande maioria das vezes ela tem razão nos questionamentos que ela faz, né? O Isaac está com saudade, a gente também está com saudade dele. Muita saudade do Isaac também. A Raquel e a Fábio estão concordando aqui que o filho com altas habilidades de superdotação dá trabalho, e a Raquel comenta que tem pais que não querem sair da zona de conforto e preferem não reconhecer. Nossa, tem história. Gente, nós temos tanta história para contar, nós temos 7 minutos para terminar. Mas assim, eu tive uma criança dos tempos antigos lá, que a gente não tinha turma de altas. Foi bem no comecinho, quando a gente abriu a turma de altas, que eu liguei para o pai, falei assim, olha, eu liguei no começo do ano, né? A gente abriu uma turma para altas habilidades de superdotação, então a gente queria estar convidando, porque antes não tinha, né? Convidando o teu filho para participar. Eu não vou lembrar o nome da criança, isso que eu sou boa de nome. Eu lembro da escola, eu lembro da história. Superdotado ontem, ele é super bagunceiro, não sei o quê. Então, assim, às vezes fica mais fácil. A gente trabalha pela esquiva com o documento. Às vezes a gente não quer se incomodar. Então, acaba deixando de lado. A Fábio comenta que o desgaste emocional é bem grande. A Lucinéia, ela não fez nenhuma pergunta ainda. A Lucinéia Alves, eu sei que ela está assistindo. Ela comentou comigo pelo WhatsApp que ela iria participar, que ela tem, assim, algumas suspeitas na casa dela, né? Se você puder falar a idade, né, da criança. Fala a idade para nós aí, que a gente eu não lembro quantos anos que a Camille fez, se fez 4, se eu não me engano, fez 4. Então, assim, a gente pode falar depois um pouquinho dos indicadores, né? Fala já, porque falta 6 minutos para a gente ir embora. Principalmente nessa fase inicial, nessa fase aí. Mas aí a gente pode falar depois, no outro dia a gente faz outra, tá? Isso, né? Um dos principais indicadores nessa fase, acho que ela está com 4 anos agora, que a gente percebe é a questão da linguagem, né? Um vocabulário mais rebuscado, né, para aquele momento, para aquela idade. O questionamento, conforme a Franciele mesmo colocou aí, questiona tudo, né? Vem um embate de muita situação aí, realmente. Esses são alguns dos fatores que a gente percebe, né?
Muita assim, ele está ligado em tudo. Assuntos, por exemplo, tal pai. Tem 4 anos, a Lu está comentando. 4 anos, né? Então, assim, a criança está lá brincando no tapete da sala, com os brinquedos dela, ou assistindo um vídeo, fazendo qualquer coisa, mesmo uma criança pequena, de 4 anos de idade, e você está com o marido em casa, está na cozinha. E começou a comentar alguma coisa da tua questão de casa, falou de um assunto ali que era assunto de adulto, por isso que você foi longe. A criança está lá escutando e ainda dá a resposta para você. Né? Então, ela tem um interesse. Oi, Josi, né? Ela tem um interesse por assuntos que, entre aspas, não são da idade dela. Isso é bem comum. Fran, eu vou dar o exemplo do Diogo, tá? O Diogo, quando eu estava conversando com ele sobre grafeno, tempo atrás, eu ainda estou devendo grafeno para ele, eu sei disso, né? Então, menino de 7 anos de idade, começou assim, foi falar assim, mas tem uma substância que é mais forte do que o ácido, não sei o que e tal. O que é? Ele parou na hora, sentou do meu lado e começou a conversar. E assim, então a gente vê essas questões de interesse mesmo, interesse por assuntos que não são relacionados com a idade, curiosidade sobre as coisas, sobre como que as coisas funcionam, por que as pessoas se comportam de determinada maneira, porque às vezes depende, às vezes é pelos objetos, às vezes tem uma curiosidade por pessoas. Tem necessidade de escrever, do registro, eles querem saber como que escreve já, como que coloca no papel determinadas ideias, mesmo não tendo nem se apropriado desse período de alfabetização ainda, né? Eles têm muito interesse também na escrita. Não é que leia, assim, uma coisa para vocês estarem bem claro para vocês é que precocidade não é a mesma coisa que altas habilidades de superdotação. Todos superdotados, 99%, a gente não vai falar todo que, né, a maioria, né, a gente não vamos trabalhar com maioria, mas a grande maioria dos superdotados são precoces. Então, o que é ser precoce? É ele alcançar os marcos do desenvolvimento antes. Então, criança sustenta a cabeça com 3 meses, o superdotado vai sustentar com 1. A criança senta com 6 meses, sozinha, vai sentar com 4. A criança anda com 1 ano e 2 meses, vai andar com 9 meses. Eu tenho vai falar que hoje também. Que hoje eu tive um que com 9 meses começou a falar. Então, né? Então, assim, tem crianças que são precoces e quando ela chega na idade escolar, ela acaba emparelhando com os outros. Né? Então, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado na avaliação. Então, a gente já vai marcar a próxima live para falar de indicadores e de avaliação. Né? Se vocês quiserem, né, se manifestem aí, a gente já organiza isso. Né? Tem pouco tempo, a gente tem 10 minutos, e a gente deixou de falar algo bem importante, mas a gente pode... Fale algo bem importante, depois eu vou fazer uma propaganda. Sobre a genialidade, né? O famigerado Pequenos Gênios, meu Deus, que desespero que eu tenho com aquilo. Não vamos falar ainda hoje sobre, né, os Pequenos Gênios, né? Porque a gente só tem... Famigerado Pequenos Gênios, tá? Porque essa eu quero o Nicolas e a Sabrina junto para a gente falar. Isso, exatamente, mas a gente pode abordar esse assunto novamente, tá? Que era algo que estava na pauta aqui, mas infelizmente não deu tempo. Mas foi tão legal. Gente, olha, depois eu ponho na página. Esse aqui é um livro bem legal. Altas habilidades, superdotação, inteligência e criatividade. Depois eu ponho a carinha dele na página. E esse aqui, ai meu Deus, para que lado que é? Para cá. Altas habilidades, superdotação, identidade e resiliência. Esse aqui fala sobre a identificação enquanto superdotado, bem legal também. Esses acho que seriam 2. Esse verdinho, ele fala dos modelos neurobiológicos, dos estudos da neurobiologia também. Não sei se tem na internet, Sabrina, eu acho que não. Mas depois você olha na minha página lá, a carinha dele, e dá uma procurada. Pode ser que tenha, mas não olha aí o que é um aluno acadêmico, né? A criatura lá com 11 anos quer saber se já tem, né, na internet esse livro. Tá vendo? A Sabrina de Oliveira Ferreira, lá. Esse é o exemplo do aluno acadêmico, né? Acho que foi mais ou menos tudo que a gente tinha planejado. E acho que a gente pode estar combinando, sim, até a Isaíra está nos incentivando aqui, fazer uma outra live, a gente pode falar dos indicadores e da identificação, né? Mas acho que é importante deixar essa mensagem, gente, de ter esse cuidado. 2 pontos.
a gente consegue, assim, para fazer um drops, né? Fazer um trailer. A gente consegue fazer a identificação de uma criança pequena? Sim, a gente consegue. A gente tem instrumentos para estar fazendo essa identificação, tá? Só que a gente pode ser pego de rasteira, porque pode, né, se eu vou fazer uma avaliação de uma criança de 3 anos e meio, que é quando eu posso começar, 2 anos e meio, 3 anos e meio, começar a fazer a avaliação, pode ser que ela seja precoce e que depois ela emparelhe com os demais coleguinhas. Eu tive uma situação dessa na minha família, um priminho e meu, nós tivemos algumas situações. E depois emparelhou. E nós tivemos algumas situações de atendimento também, né, Cris? Assim, não é bom a gente avaliar muito tarde, porque precisa do enriquecimento, precisa entender as questões emocionais que ocorrem com o superdotado, mas muito cedo a gente já sabe que também não é possível, né? Que não, Só que daí, não é benéfico. O que a gente aposta quando a gente avalia muito cedo? A gente faz uma aposta e o atendimento educacional especializado também, segundo o que traz a literatura, e o que a gente vê, a gente corrobora a literatura nesse ponto, o atendimento educacional especializado mal não vai fazer. Né? Então, a gente vai lá e atende a criança, a gente está com uma situação até atual, né, que esteja uma estagnação de uma criança que a gente vai ter que verificar no retorno. Eu conversei com a Nadir, a gente tem uma situação com ela também, que a gente vai verificar no retorno, porque a gente vai voltar. Secre, nós vamos voltar logo, Secre, eu tô com saudade de você. Vamos voltar, sim. Eu tô com saudade desse povo aqui. A Lu tá comentando, só pra gente estar finalizando, a Lu tá comentando que a Camille sabe falar algumas palavras em inglês, pode ouvir, grave, não esquece. Memória, gente, memória também é uma boa memória, é um fator importante. Né? Nessa idade, eles querem dominar outra língua mesmo, né? É muito comum, eles querem o domínio de uma outra língua. Lu fica de olho, fica de olho aí, a Lu fica de olho que é uma possível avaliada aí, né? Isso. A gente, infelizmente, não está avaliando agora porque a gente está em casa, né? A gente está com trabalho remoto, mas logo a gente está retornando lá. Eu estou com 2 crianças penduradas para avaliação, inclusive. E antes de sairmos ainda para essa quarentena, né? Como eu trabalho lá no CAIC, na Escola Antônio Andrade, que é a maior escola do município, também a gente vem observando crianças com comportamento de superdotação, né? E não foi possível também, não tinha tempo hábil para fazer avaliação, porque, lógico, depende de como a demanda, de como essa triagem chega para a GESP, mas a gente também já está inserindo nos atendimentos, né? Porque no momento que a gente tem vaga, a gente coloca em algum grupo e essa criança vai recebendo já algum atendimento, né? Para a gente poder observar melhor. Então, a Sabrina é nossa filha dessa atuação da Silvana, e esse ano a gente está com mais um aí que... Tem mais um. Tem mais um agora. O Nicolas quer saber se vai ter oficina de pipa. Um dia, quando a gente voltar, vai ter oficina de pipa. Nicolas, o material está todo guardado naquele bate-armário, daquela bate-sala, que o professor Osmar chama a sala do Bickman, porque tem muita coisa lá. E está tudo guardadinho. E que tal a gente fazer uma oficina realmente de pipa? O Nicolas fazendo a mentoria da oficina, né? Porque a gente vai começar a chamar os alunos egressos para fazer mentoria também. Isso, a gente está com alguns planejamentos, porque enquanto a gente não volta, a gente tem que trabalhar, né? Então, a gente vai colocar essa criançada para trabalhar, as mães que me desculpem, não vai ser trabalho infantil, mas a gente vai colocar para nos ajudar aí nas mentorias. O Nicolas e a Sabrina já estão ajudando, né? É assim, eles saem do ensino fundamental, mas a gente não larga deles, né? Então, o Nicolas e a Sabrina já estão ajudando em alguns projetos também. Isso aí. Saudade de vocês, né? Eu também. O Isaac disse oba para a oficina de pipa. Isso, o Rodrigo tá convidado também, viu, Rodrigo? Pode comparecer. Eu também chamo as famílias, pais e mães, para participar das oficinas. Tudo muito democrático, podem participar. Gente, então a gente vai estar se organizando para falar sobre identificação e identificação. Vamos pensar em alguma coisa. Quem sabe para semana que vem a gente não garante, mas daqui umas 2 semanas a gente consegue fazer, né? Pois é. Essa demorou um mês, mas a gente promete que a gente volta antes, assim. Agora foi bacana. Isso é a questão da genialidade, que eu acho que a gente precisa retomar, porque o momento exige. Isso. Não é mesmo? Isso, e a gente conversa.
sobre isso. Pessoal, muito, 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 muito obrigada. Vocês fizeram a nossa noite tão feliz. Foi bacana. Né? Foi legal, a gente estava bastante ansiosa, né? Falo por nós duas, porque nós conversamos sobre isso o tempo todo. Então, estávamos bastante ansiosos para poder conversar um pouquinho com vocês e para passar um pouco do que a gente trabalha, do que a gente faz, né? Isso é bem, bem legal, porque a gente ama muito o que a gente faz. E vamos ter maiores novidades e maiores resultados. Obrigada, Andressa, que você conseguiu vir aí pela tua presença. O Kleberson agora se manifestou aqui também. O Rodrigo. A gente agarra amor mesmo, então. O Rodrigo já tomou gosto pela coisa. O Rodrigo é meu canal de comunicação, né? Com o Isaac. E o Rodrigo já desenvolveu um jogo para trabalhar lá na sala de recursos da Antônia Andrade. Tá vendo? O pessoal já quer participar também. Muito bom. Gente, valeu. Boa noite para vocês. Sil, muito obrigada pela sua parceria aí. Estamos longe, mas estamos perto. Obrigada a você pelo convite, né? Eu já tinha quase que certeza de que a gente teria que voltar algumas vezes para falar sobre mais assuntos, né? Porque realmente há necessidade, né? Há necessidade de tocar nesse assunto nesse momento, não só com relação à superdotação, mas para outras crianças também, né? Para outras angústias que estejam vivendo nesse momento. A Rosângela está mandando um abraço para o Nicolas. Nicolas tem fã-clube, gente. Patrick, que bom que você conseguiu ficar. Edna, obrigada pela tua presença também. Obrigada. Pessoal, Patrick Lopes, parabéns. Patrick pelo mundo do coração. Agora Patrick no mestrado também, pelo amor de Deus, Patrick, tá na hora. Silvana, obrigada, Silvana Coronado. A Rosita vai aí também. Pessoal, muito obrigada. A gente divulga, a gente vai pensar essa semana e a gente divulga para vocês. Pode deixar, tá bom? Valeu. Tá bom. Beijo. Até a próxima. Tchau.